Antigo Testamento. As coisas escritas foram escritas para o nosso tempo. Eu creio que ainda é certo naquilo que ensina. Digo amém. Digo de novo amém. Amém. Se olharmos para a Bíblia, não é? Olhando um pouco assim para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar as leis morais de Deus para cada aspecto da vida. Concordam? Não é? É instrutivo, é ensinativo, é algo que nós devemos nos apegar constantemente, com uma convicção, com certeza absoluta, de que Deus trata conosco em suas leis morais, que foram e é sempre algo definitivo para uma vida correta, para uma vida sensata, prudente, e com certeza beneficiando-nos e com isso podendo beneficiar a tantos outros. Ainda mais, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, não é? E aprendemos a respeito da salvação e da vinda de Cristo, são valores sem igual para a nossa vida e valores sem igual para a nossa igreja. Paulo diz: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de o quê? A fim de podemos aprender com as Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E aí nós podemos então colher um pouco sobre o primeiro tema aqui, Paulo citando paciência. O momento, amados, é para nós termos paciência. Paciência. Paciência, como ocorreu com Jó, que agiu tão pacientemente e saiu-se tão triunfante. Amém? Tão triunfante. Não devemos nem citar que a história de Jó não é uma alegoria, não é um conto que alguém subscreveu para os nossos dias. Não. É algo real. Ele é citado com profetas famosos como Daniel, Ezequiel. É algo que nós devemos parar e mencionar um pouco o quanto nós podemos aprender com a vida de Jó sobre paciência. Paciência. Amém? Quando olhamos para a vida de Jó, não é? E nós observamos no Novo Testamento, no capítulo 5, precisamente, de Tiago, quando ele diz: vocês viram o fim que Deus deu a Jó? E aí a gente olha para o fim que Jó teve, não é? Então, queridos, com esta palavra sobre paciência, eu quero dizer que o momento é para nós refletirmos em tudo o que está acontecendo e acreditarmos que há um propósito de Deus em tudo isso e que tudo isso vai trazer benefícios sem igual para a nossa vida. Foi com Jó, vai ser com a região Oeste 2, afirmo isto em nome de Jesus Cristo, sou profeta de vocês nesta manhã e creio de todo o meu coração que tudo isso engrandecerá ainda mais aquele que amamos, tememos, servimos e que um dia estaremos para sempre com Ele nos ares. Amém? Ainda aprendemos com o Antigo Testamento sobre paciência, quando vemos a história de José, vendido pelos seus irmãos, aflitivamente ele viveu, sofreu uma série de transtornos. Quanto sofreu José, mas
pacientemente, ele tornou-se triunfante sobre todas as suas situações, triunfante sobre as coisas que lhe ocorreram, foi exaltado, foi engrandecido, tornou-se um nome citado em praticamente qualquer uma das nossas reuniões, falado em todo o mundo antigo, falado no mundo novo. A paciência de José o fez vitorioso. Tenham paciência, queridos. Não é? Por quê? Porque com certeza também nós vamos nos tornarmos vitoriosos. Ouça o que eu vou dizer. A Bíblia declara que a paciência gera experiência. E quando nós falamos em gerar experiência, nós estamos falando em amadurecimento espiritual. E quando nós amadurecemos espiritualmente falando, a primeira coisa que ocorre foi o que ocorreu com José lá no Egito, diante dos seus irmãos. Ele tinha tudo para colocá-los em cadeias, colocá-los em grilhões, fazê-los sofrer pelo menos uma parte daquilo que ele padeceu, daquilo que ele sofreu, mas como ele tinha amadurecido, o Senhor Deus estava com ele. O Todo-Poderoso nosso Deus estava dirigindo a vida dele, conduzindo a vida dele. Então, na boca dele, mas não só na boca, também no coração, havia uma outra palavra. Com a experiência, ele soube perdoar. A paciência leva a isso, a perdão. Amém, igreja? Diga louvado seja Deus. Diga de novo louvado seja Deus. Mais alguém lá no Antigo Testamento? Davi. É só ler a história de Davi. Sofreu o que sofreu. Eu costumo até dizer que praticamente era um filho rejeitado. Ele, Davi, em todas as suas provações, ele espera a coroa que estava a ele sendo prometida. Pare e pense um pouquinho, querido. Pare e pense. Não é? Davi esperava a coroa para se tornar rei, não só em Judá, mas em todo Israel. Pare um pouquinho e pense. Nós também temos que ter paciência. O Senhor está voltando. A qualquer momento a igreja vai subir. A qualquer momento a igreja vai estar com ele. E aí então nós também vamos receber esta coroa que estamos esperando. Amém, igreja? Amém. Estamos esperando a qualquer momento. Tenha um pouco de paciência. E aquele que prometeu, com certeza é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E nós vamos receber tudo quanto ele falou para a glória do nome de Jesus Cristo. Ele falou, ponto final. Não há necessidade de vírgula. Ele falou, ponto final. Assim será. Assim será. E olhem também para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Não é? Agora aqui, no Novo Testamento, paciente em todas as suas provações. Paciente. Seja assim o nosso Deus, que é o Deus da paz, será conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo assunto, quero ser bem breve nesta manhã. Paulo fala sobre paciência. O segundo assunto, ele fala a consolação das Escrituras. Consolação das Escrituras. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, diz: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus de toda consolação. Então,
nós temos que pensar um pouco em toda esta situação, não é? E aí a gente para e fica imaginando que tudo isso, não é, pode ter repercutido na vida de alguns, não é? De uma maneira que a pessoa está um tanto ferida, um tanto magoada, um tanto entristecida. Não é? Eu costumo pensar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? Mas a gente tem que agir em conformidade com o momento. O que está cooperando isso? Então vamos olhar um pouco, não é, para o ministério. Para o ministério. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, algo sobre o ministério. O que ele está citando ali é exatamente tudo sobre o ministério. E aí então, ele diz que ocorre no ministério atribulações. E o que é atribulações? Atribulações na língua portuguesa é uma coisa. Na língua de Paulo, ele está falando totalmente outra coisa. Ele está falando que atribulações são mágoas no coração. Mas em seguida, ele diz que podemos estar magoados, mas não podemos estar angustiados. Por que que Paulo cita não podemos estar angustiados? Porque a angústia é um desespero excessivo. E isto não pode acontecer no meio do povo de Deus. Isto não pode ocorrer, de jeito nenhum. Não há necessidade para desespero excessivo em coisa alguma, em coisa alguma. Eu, por exemplo, não posso colocar o meu ministério incluído a superintendência. Por quê? Porque superintendência é algo que focaliza só uma função, mas não.